versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Hoje nós iremos falar sobre o pedido de um profeta, uma mensagem que eu acredito que Deus irá falar com você, com a sua família neste momento, tá bom? Abacuque capítulo 3, verso 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos é um clássico, pois todos nós já ouvimos alguém falar sobre esse texto do profeta que pede por avivamento. Muitas pessoas ficam apenas com esta parte do livro de Abacuque, quando ele pede um avivamento, e se esquece de todo o contexto histórico deste livro e a tamanha importância que este livro tem para nós como igreja hoje. Os irmãos há de entender que o livro do profeta Abacuque está entre os profetas menores, não porque ele não tinha significância ou porque ele não tinha importância, mas por ser um livro de apenas 3 capítulos e 56 versículos, ele está entre os profetas menores. Porém, a importância que teve o profeta Abacuque para o seu tempo e para nós hoje é gigante. O profeta Abacuque é um tanto diferente dos demais profetas, porque nós entendemos que os profetas eles recebiam as informações de Deus ou as revelações de Deus e conduzia essas revelações ao povo, entregava as revelações ao povo. O profeta Abacuque, você não vai encontrar no seu livro nenhuma vez ele indo diante do povo para entregar uma mensagem profética, para entregar uma mensagem de Deus. Ele é diferenciado. Por quê? Ele vai fazer praticamente o papel de um sacerdote. Por quê? Ele vai diante de Deus em oração. Ele vai interceder diante do Senhor em prol a situação que se encontrava a nação, o povo de Judá. Ele não profetiza para o povo, mas ele vai diante de Deus, vai buscar o Senhor devido à situação que se encontrava todo aquele povo diante do Senhor. Abacuque, ele começa não como um profeta, ele começa como um cantor, alguém que louvava diante da casa do Senhor, mas agora ele se depara com algumas ocasiões, Deus abrindo a sua audição e a sua visão espiritual para entender a situação que estava a nação ou o povo de Judá. O que Abacuque vai ver agora, talvez, ele não tinha condição como levita de enxergar, mas o Senhor vai mostrar a ele a situação que se encontrava o povo, diante do erro, diante do pecado, diante de uma calamidade espiritual. Se você está com a sua Bíblia, vá comigo no capítulo 1 e você vai perceber que ele já começa no capítulo 1 falando sobre o peso que viu o profeta Abacuque, ou seja, este peso significa o juízo de Deus sem misericórdia. O profeta começa o versículo 2, 3 e 4 totalmente indignado, porque ele vê a situação que estava aquelas pessoas, o povo de Judá. Eles estavam diante do pecado, diante do erro, havia a violência e o juízo estava sendo pervertido. O justo era tido como injusto, o injusto era tido como justo, ou seja,
a sentença, a lei não estava sendo colocada de forma devida, e o profeta se indigna, ele fica nervoso, ele fica totalmente fora de si, e vai diante de Deus em oração, dizendo ao Senhor que até mesmo a lei parecia que tinha se afrouxado, e que ele estava orando, estava clamando, e Deus não estava lhe escutando. Parecia que o profeta estava se direcionando a Deus desta forma, que Deus não estava lhe vendo, que Deus não estava lhe ouvindo. E a Bíblia Sagrada nos dá a informação que ele clamando, pedindo ao Senhor por misericórdia, e que se atentasse à situação difícil que estava aquele povo diante do erro, porque ele está vendo as coisas acontecer, mas não havia julgamento para o erro, não havia punição para o erro, e ele está pedindo ao Senhor que faça alguma coisa, porque ele está totalmente indignado, ele está no início da sua carreira profética. O texto do capítulo 1, versículo 5, já não é mais o profeta falando, é Deus falando com o profeta o que iria fazer com aquele povo que estava diante do erro. Deus está dizendo ao profeta que vai levantar uma nação pagã para então trazer a correção para o seu povo. Deus está dizendo ao profeta Abacuque que estaria levantando a nação babilônica, os caldeus, para vir subjugar o povo de Judá. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor está dando esta mensagem ao profeta, dizendo: os caldeus são terríveis, os caldeus são perversos, os caldeus são horríveis, eles não têm dó de ninguém, eles vão vir velozes, famintos, para tomar a terra de vocês. Eu estou ordenando, permitindo que isto aconteça. Isso vai acontecer, Abacuque, com a nação, com o povo de Judá. E a Bíblia Sagrada vai nos dar informação no capítulo de número 2, que Deus ainda vai dizer ao profeta: escreve de forma legível isso que eu estou dizendo a você, colocando-as em tábuas grandes, para que até mesmo aqueles que passam correndo possam ler e até mesmo recordar disso que eu estou dizendo a você. Porque vai passar um tempo, mas esta palavra que eu estou dizendo vai se cumprir. O profeta está pedindo ao Senhor socorro para que a nação, o povo viesse tornar a presença de Deus. Eles haviam abandonado o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai falar para nós que Deus então vai permitir que algo aconteça no motivo ou de módulo corretivo para que o povo voltasse ao altar do Senhor. A Bíblia vai dar esta informação para nós. O que Deus está dizendo para Abacuque é exatamente o exílio babilônico que durou cerca de 70 anos, mas isso estava tão distante de Abacuque, mas Deus já está dizendo, ou seja, Deus está abrindo as cortinas da revelação, está mostrando ao profeta o que vai acontecer com a nação, com o povo de Judá futuramente. O profeta, diante desta profecia, diante desta ordenança de Deus, desta mensagem de Deus, ele vai se posicionar de uma forma extraordinária diante do Senhor. No capítulo 3, nós percebemos que o profeta, mesmo sabendo que Deus iria trazer uma correção diante do povo, ele vai orar em forma de canto, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Olha que interessante, Deus está dizendo ao profeta: você está orando, pedindo para eu fazer alguma coisa, e eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou permitir que os inimigos venham sobre o povo para eles se humilhar, voltar à minha presença, voltar aos meus pés, voltar a me buscar, voltar a me amar, voltar diante de mim em oração. O profeta sabia que Deus iria tratar de maneira severa o seu povo, que Deus iria tratar de maneira cruel o seu povo. Deus, como Pai, no sentido de corrigi-los para que eles venham de volta ao caminho da obediência, vai permitir então que o inimigo venha sobre eles.
No capítulo 3, o profeta se posiciona, ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir ao Senhor algo que é extraordinário. Perceba no capítulo 3 o que vai acontecer. Ele se posiciona diante de caos, ele se posiciona diante da dificuldade, ele se posiciona diante de uma palavra decretada por Deus que iria acontecer diante do povo, que eles seriam julgados, que eles iriam sofrer, que eles iriam pagar um preço diante de tantos erros que eles cometeram. Perceba, queridos irmãos, que no meio do caos o profeta se posiciona para buscar ao Senhor. O profeta se posiciona para clamar a Deus, entregando diante de Deus a situação do povo, rogando a Deus pelo povo, para que haja uma melhora, para que haja um reencontro do povo com o seu Criador. Mas Deus enxerga o exílio na Babilônia como uma vara da correção, para trazer os seus filhos ao caminho da obediência. Nós podemos perceber que o povo de Judá estava terrível, estava diante dos seus deleites, diante dos seus pecados, diante daquilo que bem fazia o seu prazer melhor, aonde eles não temiam ninguém, aonde eles não temiam mais e nem obedeciam mais a Deus, e Deus permitiu algo cruel acontecer com eles. Nós estamos vivendo nesses últimos dias esta pandemia, ou seja, o mundo todo está sofrendo com este mal que assola a terra. É um mal invisível que a gente não consegue enxergá-lo ao olho nu, mas está assolando, amedrontando toda a terra. Perceba que neste momento de caos, segundo até o jornalista vai dizer, que no momento de caos como este, até o ateu está clamando por Deus, até aqueles que dizem que não existe Deus está clamando por misericórdia. A gente vê o presidente da maior potência mundial, Estados Unidos, proclamando um dia da oração. É o povo buscando ao Senhor, porque a vara da correção está diante dos olhos de todas as nações. É momento de fazermos como o profeta Abacuque fez, ir diante do Senhor, buscar o Senhor, voltar-se ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. Você está querendo dizer, pregador, que Deus está mandando esta pandemia de forma correção, ou está derramando a sua ira sobre o povo? Não estou dizendo isso, estou dizendo que as nossas atitudes estão levando o mundo a viver de forma pior, e nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Os nossos erros, os nossos pecados está cheirando mal diante das narinas do Senhor. O povo de Judá não queria saber de Deus, o povo de Judá não queria obedecer a Deus, o povo de Judá não queria viver mais com Deus, e Deus permite os caldeus virem diante do seu povo para que haja um arrependimento. Nós estamos vendo hoje este vírus trazendo diante do coração de muita gente o desejo de voltar-se para Deus, o desejo de se entregar para Deus, o desejo de voltar-se para Deus. É interessante que muitas nações que já foram totalmente cristãos, que hoje é considerado país pós-cristianismo, está sofrendo também, está também passando pelo momento da dificuldade. Mas nesses países que a igreja foi forte, que se levantou grandes pregadores, grandes doutores, grandes expositores, estão sofrendo, porque esqueceram do Senhor, já não buscam mais a Deus. Antes, que lugares que eram igrejas, onde grandes pregadores expunham o Evangelho, hoje são museus. Alguns desses salões são praticamente bares, casas noturnas, não tem mais cultos, os lugares estão abandonados, estão alheios, e as pessoas não querem mais buscar a presença de Deus. Quando vem um período como esse de
caos, de escassez, as pessoas se lembram do caminho que deixaram atrás, o caminho do Evangelho, o caminho de Cristo. Nós podemos perceber, meus irmãos, que hoje nós estamos fazendo aquilo que muito tempo atrás nós não fazíamos, os cultos nos nossos lares. Olha, a quarentena está trazendo um efeito, até mesmo eu posso dizer positivo. Quanto tempo faz que nós não fazíamos culto no nosso lar, apenas com a nossa família, diante da correria do dia, do nosso trabalho, do cansaço diário? A gente acabou se esquecendo disso, e diante deste caos, muita gente está se reunindo com a sua família para fazer cultos diante do Senhor. É Deus usando a provação de forma pedagógica para ensinar o seu povo a voltar para a sua presença. Eu acho interessante que o profeta Abacuque vai usar esta palavra que Deus lhe disse, que vai julgar e vai permitir esta nação violenta vir diante do seu povo para cobrá-los. E o capítulo 3 é muito interessante e proveitoso, porque no versículo 2 que lemos, nós podemos enxergar no mínimo 4 verdades que o profeta deixa exposto para nós. A primeira verdade: o profeta ouviu a palavra de Deus. O profeta ouviu a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam mais de ouvir a palavra, não amam mais ouvir a palavra, não querem mais ouvir a palavra ministrada, a palavra pregada diante de algumas pessoas está exatamente como comichão aos seus ouvidos. Não tem mais paciência para sentar e ouvir a exposição bíblica. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Quando voltarmos às Sagradas Escrituras, totalmente seremos reavivados pela Sagrada Palavra de Deus. Não tem como recebermos a visitação do Senhor ou termos uma vida renovada a não ser pela palavra. As canções são belas, proveitosas, os instrumentos e os seus tocadores são proveitosos, mas o que traz a edificação para a igreja é as Sagradas Escrituras. Por isso o profeta está dizendo: ouvi a tua palavra. Ele ouviu a palavra, nós precisamos ouvir a palavra. Segunda verdade: quando ele ouve a palavra, gerou nele temor, respeito, porque ele ouviu falar de um Deus poderoso que fez coisas extraordinárias no passado, que deve ser respeitado e adorado. Quando nós ouvimos a palavra, esta palavra gera em nós temor, esta palavra gera em nós respeito. As pessoas hoje não estão temendo mais a Deus, porque estão fugindo da sua palavra, estão jogando o nome de Jesus ao léu, estão tratando o nome de Jesus como se fosse um nada, estão tratando o nome do Senhor como se fosse mera coisa, estão brincando, fazendo chacota com o nome do Senhor. Falta de temor. É por isso que as pessoas estão sofrendo, porque não respeitam, não temem ao Deus poderoso, Criador de todas as coisas. A terceira coisa que nós vemos diante desse capítulo 3 e versículo 2 é exatamente o tema que nós estamos abordando, o pedido de um profeta. Ele pede 2 coisas dentro desse versículo 2. A primeira coisa que Abacuque vai pedir, mesmo sabendo que Deus iria trazer um momento de luta para o povo de Judá, ele pede um avivamento. Meu Deus, que coisa interessante! Por que o profeta vai pedir um avivamento? Por que o profeta vai pedir ao Senhor que reavive o seu povo? A palavra avivar é trazer alegria, é fazer alegre novamente, ou seja, trazer um momento de felicidade, de gozo, de apreciação diante do Senhor, de vigor, momento gostoso de buscar e se encontrar com Deus. Ele vai pedir um avivamento porque ele vê o avivamento como remédio
para sarar as feridas da alma dos homens. Somente um reavivamento produzido pela palavra pode trazer alegria ao homem novamente. Ele vê o avivamento como força geradora de perdão. Ele vê o avivamento como força geradora de arrependimento de pecado. Ele vê o avivamento como força geradora de paz com Deus. Ele vê o avivamento como força geradora de dias melhores. Quer experimentar o melhor de Deus? Peça a Ele um reavivamento para a sua vida. Avivamento não tem nada a ver com nacionalismo. Avivamento não tem nada a ver com rodopiar, com pular ou cair no chão. Isto pode ser na vida de alguém reação do avivamento, mas o avivamento é um renovo de Deus, uma porção de Deus dentro do homem. É algo que surge lá dentro e de dentro é visível aqui fora. É uma vida mudada, é uma vida transformada, porque não adianta pularmos em um momento de culto, mas sairmos do mesmo jeito e continuarmos do mesmo jeito, ou um pregador famoso colocar as mãos sobre a cabeça de alguém e esta pessoa cair em um momento, mas se levantar do modo que caiu. Não, isso não é avivamento. Avivamento é quando a pessoa sente de fato que precisa de mudança, que precisa de transformação, que precisa de paz e de comunhão com Deus. É isso que o profeta está pedindo. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que a Babilônia está chegando, eu sei que vai acontecer o momento do exílio, mas se o Senhor reavivar o seu povo, até mesmo dentro do exílio, eles irão voltar para ti, voltar para a sua presença, irão reconhecer que somente o Senhor é Deus. Ele vai pedir em primeiro lugar um reavivamento, como antes ele ouviu falar dos feitos que o Senhor havia cometido, derramado sobre o seu povo Judá. Segunda coisa que ele pede, que é algo interessante, e eu fecho a mensagem agora. Ele vai pedir ao Senhor: no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabe que Deus vai punir, ele sabe que Deus vai cobrar, ele sabe que vai vir o julgamento de Deus, mas ele, de forma tão sensível, vai dizer: Senhor, lembra que o Senhor é misericordioso, lembra-te que o Senhor é bondoso, lembra-te que o Senhor é rico em benignidade, em bondade. Senhor, tem misericórdia quando o Senhor estiver irado, tem misericórdia. O que nós precisamos aprender com Abacuque hoje é pedir misericórdia ao Senhor diante deste caos. Não é momento de histeria, não é momento de ficarmos preocupados ao ponto de não querer viver, não é momento de ficarmos assustados, assombrados, 24 horas em cima do televisor, vendo as reportagens caóticas, trazendo medo, assombro sobre a sua vida, sobre a sua família. É momento de desligar essa televisão um pouquinho e prestar um pouco mais atenção na sua família, seus filhos, prestar um pouquinho mais atenção no que o Senhor tem para a sua vida diante das Sagradas Escrituras. O Senhor tem a sua família, o Senhor tem a realizar, e não ficar de forma amedrontada diante deste perigo, que eu não estou dizendo que é um perigo, é sim, mas nós temos a nossa confiança diante do nosso Deus, e Ele é rico em misericórdia, e no tempo do caos Ele tem misericórdia para o seu povo, para os seus servos, e não somente a nós, mas aqueles que o buscar. Nós ouvimos aqui no domingo passado o nosso pastor dizendo que nós estamos escondidos no Senhor diante do perigo, diante do caos, e nós devemos, diante desta palavra, o profeta está dizendo: aviva, Senhor, lembra da misericórdia, Senhor. Olha que interessante, para concluir, interessante é que o profeta, ele vai experimentar a sua própria oração, aquilo que ele pede diante de Deus para o povo, ele vai experimentar de forma pessoal, porque capítulo 1, você enxerga um profeta entre o verso 2, 3 e 4, totalmente transtornado, abalado, afoito, mas o capítulo de número 3, versículo de número 3, quando ele termina de falar com Deus, a Bíblia diz que Deus vem, olha,
Deus vem sobre o profeta, ou seja, para confortar, para estar diante do profeta, e ele vê as mãos do Senhor e a glória de Deus que enchia os céus e a terra se enchia do louvor. Ele sente a presença do Todo-Poderoso perto dele. O nome Abacuque significa abraço. Eu imagino que quando ele vê as mãos ou a mão de Deus, era Deus dizendo para ele: filho, eu vou te abraçar. Avivamento é abraço de Deus, é aconchego de Deus, é estar perto, é desfrutar da presença, é viver com esse Deus maravilhoso. E Deus está dizendo: olha, você está pedindo, então eu vou começar por você, vou te abraçar, você vai sentir a minha presença. Olha, o versículo 1, ou melhor, verso 2, 3 e 4 do capítulo 1, é um profeta totalmente desesperado por resposta. No capítulo 3, verso 17, verso 18, verso 17 e verso 18, eu já vejo um profeta que experienciou o que é desfrutar de Deus, esperar em Deus e confiar no Deus que é aquele que reaviva o seu povo e é um Deus rico em misericórdia, porque ele agora vai dar uma lição para nós, daqueles que de fato ora e acredita, deposita sua confiança em Deus. Ele diz assim, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha a diferença do capítulo 1 e o finalzinho do capítulo 3. É um profeta que diz: Senhor, mesmo diante do caos, mesmo diante da escassez, mesmo diante do nada, do desemprego, do nada, eu me alegrarei. Esta expressão me alegrar é bailar diante de Deus, é dançar com movimentos leves de gratidão, é pular diante. Mas Rodrigo, como é que esse profeta vai dizer isso? Dizendo que no meio do caos ele tem força para bailar, para dançar? É isso mesmo, porque ele se alegra no Deus que o salvou e que está com ele. Bendito seja Deus. Fica com esta mensagem esta noite. O profeta, ele fez um pedido ao Senhor. Você tem esse posicionamento diante do Senhor, de fazer um pedido. Pede ao Senhor, peça que Ele reavive o seu povo, reavive a sua igreja, reavive a sua noiva, peça misericórdia ao Senhor diante deste caos, e tenha certeza de uma coisa: Ele está lhe ouvindo e Ele estará trabalhando como está trabalhando. O último domingo que tivemos culto aqui na nossa igreja, eu me lembro que nós ministramos sobre o silêncio de Deus, que Deus trabalha no silêncio, e o silêncio de Deus não significa que Ele não está fazendo nada, Ele está trabalhando, está forjando algo dentro de nós. Curva sua cabeça aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ou se você está com o seu celular, curva sua cabeça. Quero orar. Senhor Deus, diante desse texto, nós percebemos que Judá estava totalmente fora diante da presença do Senhor, e o Senhor os utilizou naquele tempo, Pai, dos caldeus para trazê-los de volta à sua presença. O Senhor tem os seus meios, suas formas de trabalhar, e nós não podemos dar palpite naquilo que o Senhor faz, pois o Senhor é soberano. Tudo o que acontece segundo a permissão ou a vontade do Senhor. Deus, eu te apresento cada pessoa que me ouve neste momento, cada irmão, que esta palavra possa gerar nos nossos corações avivamento, força geradora de arrependimento de pecados, força geradora de buscar de Deus a sua paz, a sua presença. Deus, tende misericórdia de nós nesses dias tão difíceis, ó Pai. Amém. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.
Tela, um número, você pode mandar uma mensagem para nós, mande uma mensagem dizendo
agradecer a Deus por esta reunião, por este culto, por esta palavra, por estes louvores que nos têm colocado mais perto do Senhor. Eu quero dizer a você que nós estaremos de volta na terça-feira para o nosso culto da palavra, nosso culto de reflexão, de ensino, e eu espero que você esteja mais uma vez conosco, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Na terça-feira, como de costume, às 19 horas, ele tem 30 minutos. Também na quinta-feira agora, nós teremos mais uma celebração online, uma celebração ao vivo, sendo transmitida aqui no templo, é a Quinta das Mulheres, e a Quinta das Mulheres será transmitida também aqui no templo, ao vivo. E depois, no domingo, nós estaremos de volta com a escola bíblica dominical pela manhã, às 9 horas, e também culto à noite. E neste culto de domingo à noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Isso mesmo, algo excepcional, nunca fizemos isso antes, mas eu penso que o tempo, as circunstâncias nos pede que assim seja, nos leva a essa atitude. Então nós queremos comungar, queremos celebrar o Senhor, queremos participar da ceia do Senhor. E no domingo nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, né? Bom será se o Senhor nos abençoar e já estivermos aqui no tempo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas se nós ainda estivermos em nossas casas, você vai celebrar aí, nós vamos celebrar aqui, nós vamos orar aqui, você vai pegar o seu pão, vai pegar o seu vinho, e nós vamos juntos celebrar o Senhor e participarmos da ceia do Senhor, corroborando a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa reunião abençoada. Deus bendito, eu te louvo, eu te glorifico. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu oro para que o Senhor alcance os meus irmãos agora, Senhor, conectados, aqueles que não podem se conectar, que puderam participar nesta ocasião. Que o Senhor nos alcance também com a tua graça, com a tua misericórdia. O Senhor abençoe o nosso Brasil, o Senhor abençoe, ó Pai querido, aleluia, as autoridades constituídas sobre nós, porque não há autoridade que não venha do Senhor, toda autoridade emana do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa conduzir-nos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia deste povo, ó Deus querido, e que o Senhor possa então repreender todo este mal, Senhor, esta pandemia, e que o mais breve possível estejamos juntos para celebrar o Senhor nesta casa. Ó Deus, visita cada um, cada família, cada casa, Senhor, manifestando aqui a tua graça e a tua presença, concedendo, Senhor, aos meus irmãos uma semana de bênção, uma semana de vitória. Eu quero louvar o Senhor, ó Pai, pela presença aqui de parte do Ministério de Louvor que nos tem auxiliado nestas reuniões, pela vida do evangelista Rodrigo, Senhor, que ministrou a tua palavra nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor, permanece conosco, ó Pai, no nome bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. O grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo, a comunhão das consolações do Espírito Santo, seja com